E aí, marxistas e keynesianos, nesse vídeo eu quero questionar mais um pouco os liberais, principalmente o pessoal que segue o MBL e mais especificamente o Kim Kataguiri. Nele eu vou abordar principalmente dois assuntos. O primeiro é a distinção que o Estado faz entre crimes cometidos contra o próprio Estado e crimes cometidos contra os indivíduos. E o segundo é o processo decivilizatório, na verdade é o que eu chamo de processo decivilizatório, que ocorre em uma democracia por causa da possibilidade de concorrência política operando sob os incentivos de que a cada homem que você convence você adquire um voto, e isso faz com que você se torne uma pessoa que está mais próxima de adquirir poder, né? E aí, para iniciar, eu quero citar aqui o próprio Kim Kataguiri em um vídeo um pouco mais antigo dele, onde ele diz o seguinte: usurpar a competência de outro poder, isso se referindo à divisão de poderes estatais, é mais grave institucionalmente do que você matar uma pessoa, do que você cometer um estupro. Ele fala que isso é algo que ameaça a democracia. Notem como isso evidencia muito mais o que Rothbard diz. Eu vou ler aqui o parágrafo, tá? Para que vocês tenham um pouco mais de noção e isso permita que a gente aprofunde um pouco mais o tema, tá? O trecho que eu vou ler está localizado no Anatomia do Estado, no capítulo O que o Estado teme, tá? Na segunda página do capítulo. E é um parágrafo que Rothbard diz o seguinte: podemos colocar à prova a hipótese de que o Estado está majoritariamente interessado em proteger a si mesmo e não os seus súditos, levantando a seguinte questão: qual a categoria de crimes que o Estado persegue e pune mais intensamente? Aqueles cometidos contra os cidadãos ou aqueles cometidos contra ele próprio? No vocabulário do Estado, os crimes mais graves são quase invariavelmente não agressões contra indivíduos ou contra a propriedade privada, mas sim contra o próprio bem-estar do Estado. Por exemplo, traição, deserção de um soldado para o lado inimigo, fugir do alistamento militar compulsório, subversão e conspiração subversiva, assassinato de governantes e crimes econômicos contra o Estado, como falsificação da moeda ou evasão fiscal. Se o Anatomia do Estado tivesse sido escrito esse ano, muito provavelmente a corrupção estaria nesse trecho também. É muito fácil, muito mais prático a gente enxergar que há um esquema de anticorrupção no Brasil já vem rolando há alguns anos, certo? Tu tem um esquema de corrupção rolando, e aí surgiu um esquema de anticorrupção porque o Estado está vendo que está perdendo sua própria capacidade de utilizar o dinheiro espoliado para expandir seu monopólio, porque os próprios políticos estão roubando, estão depredando o capital do Estado, certo? E vejam só, cara, pelo menos nesses últimos anos, o que ficou extremamente claro para mim é que a preocupação do Estado em lutar contra esse tipo de corrupção, desses crimes contra o próprio Estado, são muito mais fortes, sabe? Velho, o Estado quer parar com a corrupção a todo custo. Só que enquanto essa corrupção ocorre, pessoas estão ocorrendo latrocínios, estupros, assassinatos, assaltos. Cara, engraçado, eu acabei falando assassinatos e pessoas morrendo. Velho, e o Estado tá nem aí pra isso, certo? O discurso de, vamos tentar aumentar a segurança de vocês. Só que, velho, isso não vai ocorrer. Eu queria muito que ocorresse, só que pare e pense o seguinte, certo? Se o Estado realmente torna o país seguro, vamos supor que o Estado fez com que nenhum crime mais ocorresse, sabe? Um milagre divindesco. O Estado ainda seria necessário? Não. Então qual o incentivo que o Estado tem para fazer com que os crimes realmente deixem de existir, certo? O Foer fez uma live onde ele falou uma frase que eu achei muito inteligente, cara. Não tô querendo babar ninguém aqui nem nada. Mas ele diz o seguinte. Na verdade, o que ele disse foi mais ou menos o seguinte, sabe? Monetizar um problema é o objetivo de todo movimento político. Ele vai tentar estender esse problema ao máximo que ele puder para tentar adquirir capital em cima daquilo ali, certo? E, cara, como é que as pessoas não conseguem enxergar isso? É exatamente isso que está ocorrendo agora. Tu tem uma lei, né, sobre fake news. Eu nem vou destrinchar a lei aqui para vocês. Também não me interessa tanto falar sobre isso. Mas é algo que tem uma punição mais grave do que crimes de verdade que são agressões contra outras pessoas. Veja como é absurdo isso aqui. Em outro trecho do Anatomia do Estado, o Rothbard diz mais ou menos o seguinte, que sempre que o Estado fala em garantir segurança,
ele destrói a liberdade dos indivíduos. É sempre assim. E olha só, para que a gente tenha uma democracia mais segura, onde a gente tenha uma democracia sem fake news que possam atrapalhar a própria manutenção democrática, a gente vai, sei lá, pôr em risco a liberdade de mais pessoas. Porque muita gente acha que, não, isso aqui vai ser feito muito organizado, sabe? Realmente não vai ter margem para que o Estado relativize essa lei. Só que no próprio Anatomia do Estado, o Rothbard expõe o problema da relatividade da legislação estatal. Sempre quem está no poder vai utilizar a legislação a seu favor, certo? Sempre vai haver uma distorção dessas leis porque elas não são lastreadas em razão, sabe? Elas não têm um lastro epistemicamente objetivo. Então elas dependem muito dos juízes que estão interpretando essa lei, o que é completamente absurdo, certo? Eu me pego pensando como é que tantas pessoas que se dizem liberais não enxergam isso. Me preocupa muito, sabe? Isso me preocupa muito de verdade. O Kogos disse uma vez que se tu fremes diante do mercado clamando regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista, não serás nunca um conservador capitalista. Eu diria algo diferente. Eu diria, se tu sacrifica a liberdade do indivíduo clamando por controle estatal, para trás, excremento liberal, não serás nunca um defensor do direito natural. Sabe? Eu me preocupo muito mais com os liberais do que com os neocons. E tem uma formiga aqui. Então é soprar aqui, só que esse microfone é muito melhor do que o outro, então eu ia estourar os ouvidos de vocês aqui. Mas então, saindo desse assunto aqui, vamos falar um pouco sobre o processo decivilizatório, certo? Visto que eu já expus a primeira parte. No Hoppe, aliás, no Democracia, o Deus que Falhou, o Hoppe descreve que numa democracia... Cara, uma formiga lixo. Formiga liberal. No Democracia, o Deus que Falhou, o Hoppe descreve que como você tem uma concorrência na política, isso acaba se tornando algo muito negativo para a sociedade. Porque nem tudo que é concorrencial é realmente bom, certo? Se você tem uma concorrência, a tendência é que a qualidade aumente. Só que como a política é o sistema predatório de um determinado território, né? Você tem a organização dos meios políticos e a sistematização dos processos predatórios de um determinado território, a concorrência entre os políticos faz com que justamente a qualidade, ou melhor, a eficiência da expoliação aumente. E aí tu tem o incentivo de um homem, um voto, certo? Olha só, quanto mais homens eu conseguir convencer, mais votos eu vou conseguir ganhar. Só que qual é a maneira mais fácil de você convencer as outras pessoas? É prometendo coisas para elas a curto prazo, porque a gente tem uma preferência temporal, certo? A gente vai preferir coisas no curto prazo do que a longo prazo, visto que a gente não tem certeza do que vai ocorrer no longo prazo. Então, há uma tendência natural, humana, inerente à própria ação humana, de querer as coisas mais no presente do que no futuro. Então, quando você promete coisas a curto prazo, as pessoas vão tender, e notem que eu estou falando muito de tender aqui, porque como não é uma questão ceteris paribus, certo? Você não consegue controlar todas as variáveis, a gente meio que tem que conjecturar sem dar uma certeza absoluta das coisas, ok? Mas veja, as pessoas vão tender a acreditar mais nos políticos que conseguem prometer mais coisas, mais a curto prazo. Só que isso acaba criando um ciclo onde as pessoas percebem que receber coisas a curto prazo é muito melhor. Então, a preferência temporal delas em relação a outras coisas também tende a aumentar, o que é extremamente preocupante. Deixa eu só ver se o microfone realmente está preso aqui, porque eu já estou falando há quase 9 minutos e eu não quero perder a gravação. Então, se a preferência temporal delas aumenta, a poupança diminui. Se a poupança diminui, você não tem um acúmulo de capital para que seja investido em produção e essa produção faça com que você aumente a riqueza geral da nação, certo? E por causa disso, veja só como o negócio vai todo se encaixando. Por causa disso, por causa desse empobrecimento relativo, que é mais ou menos o que o Hoppe diz na teoria do socialismo e do capitalismo, os políticos aumentam seu discurso dizendo o seguinte: olha só, a gente está vendo aí que não está tendo uma produtividade tão boa, então eu, certo, que prometi essas coisas a curto prazo para você, vou fazer uma coisa a mais, certo? Eu vou investir na economia, certo? Eu vou fazer alguma coisa, algum tipo de mágica, né? Como o Ciro Gomes diz, né? Como é que você vai pagar as coisas? Pagando. Eu vou fazer um tipo de mágica que vai fazer com que a produtividade do país aumente, certo? Confiem em mim. E notem como isso cria um ciclo que vai se aumentando e se retroalimentando
constantemente, o que é extremamente perigoso. Eu chamo isso de processo descivilizatório porque é o contrário do que o Hope descreve como processo civilizatório no Democracia, o Deus que Falhou. Ele diz que quando uma pessoa se torna mais produtiva e outra pessoa percebe que aquela outra ali conseguiu mais coisas por ter aumentado a produtividade, essa segunda também começa a tentar aumentar a produtividade imitando a primeira, certo? E aí quando isso ocorre de forma sistemática e de forma natural em uma sociedade, a sociedade acaba evoluindo porque as pessoas se tornam mais produtivas, se tornam mais eficientes, têm uma preferência temporal menor, certo? E aí, voltando pro assunto principal, vejam como essas duas coisas se misturam, velho. Porque é sempre assim, é sempre o discurso de proteção, ou de melhorar a vida das pessoas, de aumentar a produtividade. Sei lá, velho, a gente talvez recule um pouco da tua liberdade, a gente talvez tenha que interferir um pouco mais na tua propriedade, mas, velho, relaxa, porque a gente vai aumentar a produtividade, a gente vai fornecer segurança. Só que vocês têm que entender o seguinte: a falta de segurança que o Estado cria é o próprio alimento para que as pessoas passem a acreditar ainda mais no Estado, acreditar na necessidade de legitimar o Estado. E me choca muito que muita gente não consiga perceber isso. Eu estava conversando com uma colega minha hoje, que ela me encontrou no ônibus, e eu nem queria tocar nesse assunto aqui. E ela começou a me falar um pouco sobre a história da mãe dela que faleceu, porque teve algumas complicações e por causa da ineficiência estatal. E ela tá para me enviar um e-mail contando toda a história porque ela não queria gravar nem nada. Cara, e ela veio basicamente dizendo pra mim a mesma coisa que eu digo pra vocês aqui todos os dias. Na verdade, quase todos os dias, né? Que eu tento gravar o máximo que eu posso. E eu falei pra ela que eu não sabia se eu ficava animado porque tem outra pessoa que consegue ver as coisas assim, sabe? Consegue ver o problema do Estado. Ou se eu ficava desanimado porque ela estava me contando o jeito como a mãe dela morreu e foi algo muito triste. Eu fico perplexo como mais gente não consegue entender essas coisas. Não tô falando de entender teoria econômica, não tô falando de pegar o Democracia e destrinchar, mas só de entender que não é possível que o Estado seja eficiente, não é possível. Eu digo mais, sabe por que vocês veem tantos liberais dizendo que o socialismo não dá certo, mas nenhum deles chega pra dizer assim, olha, o socialismo não dá certo por causa da impossibilidade de cálculo econômico? Porque se ele conseguisse convencer o socialista disso, o socialista ia chegar à conclusão seguinte: poxa, se realmente o Estado não pode ser eficiente por causa da impossibilidade de cálculo econômico, o que é que faz com que um Estado mínimo ou um Estado de qualquer tamanho seja eficiente no que ele se propõe? Visto que a impossibilidade de cálculo econômico existe do mesmo jeito. Não existe incentivo para que o Estado seja eficiente se ele não tem a necessidade de ser eficiente. Não importa se ele gasta muito, se ele gasta pouco, se ele produz muito, se ele produz pouco, a espoliação continua no mesmo nível. E digo mais, às vezes ela aumenta. Qual é o incentivo para isso? Qual é o incentivo realmente para que o Estado evolua, para que ele seja uma instituição melhor, mais eficaz? Nenhuma, velho. Nenhuma. Se você é um liberal, por favor, velho, põe a mão na sua consciência e comenta aqui embaixo. O que é que pode fazer com que o Estado se torne mais eficiente? O que é que impede que o Estado, por ser um monopólio, acabe caindo no problema de todos os outros monopólios, que é o aumento do preço, o aumento dos seus... Na verdade, o aumento dos custos e a deterioração da qualidade? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber disso. Eu vou deixar na descrição aí meu link para a Amazon para quem quiser comprar o Anatomia do Estado e o Democracia, o Deus que Falhou, para poder ler um pouco mais sobre isso. Você pode patrocinar o canal, você pode patrocinar o canal através do Apoia-se que está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. E vejam só, como eu opero sobre os incentivos de lucros e perdas, se eu não conseguir fornecer um serviço eficiente aqui para vocês no YouTube, é bem provável que eu perca meus patrocinadores, certo? Vejam, é por isso que eu estou tentando manter a qualidade do canal.